Quando um marido descobre que sua esposa estava o traindo e conspirando com seu amante para tirar sua filha de seus braços, seu mundo desmorona. Determinado a proteger tudo o que mais amava, ele se viu forçado a tomar decisões drásticas e se lançar em uma jornada repleta de emoções intensas. Minha esposa traidora, maliciosa e vingativa, queria me ferrar e tirar minha filha de mim. Descobri e dei o troco nela, e a ferrei primeiro. Tudo começou com um pequeno incidente em uma tarde de sexta-feira. Minha filha de 6 anos, Eve, que está no primeiro ano, geralmente é deixada em casa após a escola, pela mãe de um amigo que mora nas proximidades. Naquele dia, em vez de entrar na nossa garagem, a mãe parou ao lado da estrada e deixou Eve sair. Animada para me ver, Eve atravessou a rua sem olhar para os dois lados, como lhe foi ensinado. Chamei a emergência imediatamente. Em poucos minutos, chegaram uma ambulância e a polícia. Minha esposa, com quem estou casado há 7 anos, estava trabalhando em seu turno regular na casa de repouso. A política da casa de repouso exigia que os funcionários trancassem seus celulares nos armários designados, durante o horário de trabalho. Liguei para a casa de repouso a caminho do hospital, para informar minha esposa sobre o acidente. Foi quando descobri que, devido a desacelerações inesperadas na casa de repouso, todos os funcionários em tempo integral tiveram que usar algumas de suas horas acumuladas de folga para evitar demissões. Minha esposa tinha decidido usar as dela naquele dia. O problema era que ela saiu para o trabalho com seu uniforme de enfermeira, sem esperar estar de folga. Eu não tinha ideia de que ela tinha o dia de folga. Normalmente, se ela planejava usar seu tempo de folga, ela discutia isso comigo primeiro. Comecei a me perguntar se ela tinha aceitado trabalho particular em outro lugar, para ajudar alguém. Tudo que eu sabia com certeza era que a recepcionista da casa de repouso havia mentido para mim. Era uma coisa pequena, mas me incomodou muito. Liguei para o celular da minha esposa, mas foi para o correio de voz. Isso foi estranho, porque geralmente, quando ela não estava trabalhando, ela atendia. Algo parecia errado, mas eu não conseguia identificar o que era. Era uma coisa pequena, mas me incomodou. Deixei uma mensagem detalhada explicando o que estava acontecendo. Eu tinha preenchido toda a papelada da nossa filha, mas ainda não tinha notícias da minha esposa. O médico de emergência enviou Eve para o raio-x e uma ressonância magnética, porque ela não estava acordando, e eles estavam preocupados que ela pudesse estar em coma. Eu estava realmente começando a me preocupar. Finalmente, cerca de 1 hora depois do horário normal de trabalho dela, minha esposa voltou para casa. Notei o cheiro de sabonete fresco nela, o tipo que ela geralmente usava após seu banho matinal. Instantaneamente, senti que algo estava errado, mas não sabia o que era. Apenas um pequeno detalhe, mas havia muitos deles se acumulando. Agora eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia descobrir o que era. Quando perguntei a Emma se a recepcionista havia passado minha mensagem, ela disse que recebeu. Mais tarde, ela explicou que estava ocupada com um paciente que precisava ser transferido, e eu estava no Sudeste enquanto ela estava no St. Francis. Suspeitei que ela estava mentindo, mas não insisti. Não era a hora ou o lugar. 2 mulheres haviam mentido para mim naquele dia, e eu sabia que precisava descobrir o porquê. O que começou como um dia normal, se transformou em uma série de mentiras e inconsistências entre nós. A única coisa que eu sabia com certeza era que minha esposa não estava agindo como ela mesma. Depois que Eve começou a acordar dos exames, os médicos decidiram mantê-la durante a noite para observação, devido ao tempo que ela ficou inconsciente. Por volta das 22 horas, após ela adormecer, fomos para casa, parando no drive-thru do Taco Bell para jantar. Depois de comer e tomar uma cerveja gelada, fomos para a cama. No sábado, nossa filhinha recebeu alta para voltar para casa. Tivemos sorte de não haver ferimentos graves. Quando chegamos ao hospital, nosso médico de família, Dr. Ronald Foster, estava lá examinando-a. Fiquei impressionado com a seriedade com que ele encarava seu trabalho. Antes de sairmos, ele nos disse para ligar para seu consultório e agendar uma consulta de acompanhamento em 3 semanas. Ele explicou que, às vezes, podem surgir problemas relacionados ao acidente mais tarde, e sem acompanhamento, talvez nunca soubéssemos. Ele enfatizou a importância de sermos cautelosos, especialmente com crianças pequenas. Uma vez que estávamos de volta em casa e acomodados, perguntei a Emma novamente sobre sua sexta-feira. A resposta dela não me satisfez. Normalmente, ela compartilharia se algo interessante tivesse acontecido no trabalho, ou se tivessem transferido um novo paciente. Esses pequenos pedaços de comunicação diária estavam faltando. Era uma coisa pequena, mas esses detalhes estavam começando a se somar, formando um padrão. O que quer que minha esposa tivesse feito na sexta-feira, estava claro que ela não queria que eu soubesse. Comecei a me perguntar por quê. Comecei a refletir sobre as últimas semanas, para ver se eu havia feito algo para chateá-la.
Emma tinha tendência de guardar rancor, se sentisse que foi tratada injustamente, até por semanas. Emma e eu éramos namorados desde o ensino médio. Desde o momento em que a conheci no ginásio, nunca olhei para mais ninguém. Embora tenhamos terminado 3 ou 4 vezes, sempre encontrávamos nosso caminho de volta um para o outro. Emma tinha o hábito de se interessar por algo novo, e mergulhar de cabeça no que a intrigava, o que muitas vezes levava aos nossos rompimentos. Eu achava que era apenas parte do crescimento, e assumia que era uma fase da qual ela sairia. Cada rompimento surgia de seu interesse em alguém, ou algo novo. Eu estava no time de futebol americano do Colégio Jackson, e ela era uma líder de torcida. Ambos éramos populares entre os alunos, e todos achavam que éramos feitos um para o outro, mas terminamos no último ano, porque eu não via nosso futuro juntos depois do ensino médio. Eu entrei para o corpo de bombeiros e fui subindo na carreira, enquanto ela buscava sua certificação de LPN no caminho, para se tornar uma enfermeira registrada. Reencontrei Emma, porque me machuquei combatendo um incêndio no trabalho. 6 meses depois, nos casamos. Nossa filha tinha 2 anos quando Emma se tornou uma enfermeira registrada. Emma tinha cabelo preto até os ombros, olhos azuis e uma figura atraente. A maioria das pessoas que a conheciam a amavam, por sua personalidade carinhosa. O que me intrigava era que, em todos os nossos anos de casamento, nunca tivemos conflitos ou problemas sérios. Recentemente, estávamos até discutindo expandir nossa família. No domingo, fomos convidados para um churrasco à tarde, com nossa filha, na casa de um colega de trabalho, à beira da piscina. Nos preparamos, usando nossos trajes de banho por baixo das roupas. Cada um de nós foi designado para trazer algo. No caminho, parei no supermercado para pegar os itens que decidimos: salsichas premium e pães suficientes para cerca de 16 pessoas. Essas salsichas eram especiais, sempre fervidas antes de grelhar, elas retinham a umidade e tinham um sabor rico e satisfatório. As descobri por acaso, e agora eram as únicas que eu gostava. Eu as chamava de smokies por causa do sabor distintivo. Aconteceu que meu método de preparação as tornava um sucesso, e sempre acabávamos com mais carne do que pão. Naquele domingo, ninguém me notou na cozinha, fervendo cuidadosamente as salsichas até que inchassem, depois as secando antes de grelhar. Enquanto isso, Emma estava do lado de fora conversando com nossa anfitriã, Olivia, que era chefe do departamento de RH onde ambas trabalhavam. Elas estavam observando nossa filha e o filho de Olivia, brincando na piscina com algumas outras crianças. Eu não estava prestando muita atenção à conversa delas até o final, quando ouvi algo que me magoou profundamente. Isso me abalou até o âmago, revelando claramente o que estava acontecendo. O Dr. Ronald Foster, o médico muito popular que costumava visitar todas as sextas-feiras à tarde, para verificar seus pacientes na casa de repouso, Olivia explicou: agora ele só vem quando você está de plantão. Está fazendo alguns de nós nos perguntarmos se há algo mais entre vocês dois. Há algo que eu deveria saber? Não, não realmente, minha esposa respondeu, parecendo ruborizada e claramente evitando o assunto. Sua expressão geralmente significava que ela foi pega fazendo algo que não queria explicar. Agora eu sabia de 2 pessoas, cujas rotinas de sexta-feira haviam mudado repentinamente. Emma tinha um bom motivo para manter o que quer que ela estivesse escondendo em segredo, o que não era típico dela. Somos apenas amigos profissionais, Emma tentou esclarecer para Olivia, sem sucesso. Ele aprecia os relatórios detalhados que envio sobre o comportamento dos pacientes com Alzheimer. Isso ajuda a gerenciar as necessidades médicas deles. Bem, não é isso que as pessoas estão dizendo nos corredores, retrucou Olivia. Seja lá o que estiver acontecendo, é melhor ficar estritamente profissional no trabalho. Caso contrário, esses rumores só vão piorar. Vou falar com ele sobre isso na próxima vez que o vir. Tenho outra consulta com ele na próxima semana, Emma disse. Devo ir verificar Ivy. Quando Emma se afastou para verificar nossa filha na piscina, murmurei para mim mesmo: ela está mentindo. Ela não tem uma consulta com o médico na próxima semana. Olivia me ouviu e se virou, vendo o choque no meu rosto. Sua expressão ficou séria ao perceber, assim como eu, que algo estava definitivamente acontecendo, algo do qual eu não sabia até hoje. Você nos ouviu, não foi, Damon, Olivia disse. Eu simplesmente assenti. Você acha que há algo acontecendo entre eles, não acha? Nos últimos dias, notei algumas pequenas inconsistências. Agora, com o que acabei de testemunhar e ouvir, está se formando um quadro muito diferente. As expressões faciais dela mostravam claramente que ela está escondendo algo que não quer que ninguém saiba. Isso me fez reconsiderar tudo. Você pode me dizer, há quanto tempo Emma tem tirado folga em todas as outras sextas-feiras? Nos últimos 3 meses, ela propôs um novo horário, porque trabalha muitas horas extras. A maior parte do pagamento pelas horas extras dela vai para impostos adicionais. Ela diz que tirar o dia de folga ajuda a reduzir suas horas extras, e ela guarda o tempo acumulado de folga para assuntos familiares, Olivia explicou.
Nós, do Recursos Humanos, gostamos porque, a longo prazo, economiza dinheiro para a empresa e dá mais horas para os funcionários de meio período. Outra pergunta: quão próxima é Emma da recepcionista que atende o telefone? Perguntei. Elas são melhores amigas. Por quê? Olivia respondeu. Quando liguei sobre o acidente de Eve na sexta-feira, a recepcionista me disse que Emma estava tirando folga acumulada permanente, porque estava devagar, e a gerência havia pedido a todos os funcionários em tempo integral, para fazer isso a fim de evitar demitir funcionários de meio período. Você foi enganado. Estamos operando com capacidade total, não há necessidade de cortes. O que você vai fazer? Olivia disse enquanto me servia uma bebida forte. Emma está definitivamente escondendo algo, e sua melhor amiga parece estar ajudando ela, aparentemente há algum tempo. Espero que o que eu suspeito não seja verdade, eu disse. Dr. Foster é nosso médico de família. Se meu pressentimento estiver certo, vou arruinar a carreira dele, divorciar-me da minha esposa e buscar a custódia total da nossa filha. Bem, de acordo com os rumores que estão circulando, você não é o único que suspeita de algo, Olivia disse. As enfermeiras com quem ela trabalha sentem que eles são muito amigáveis um com o outro para ser puramente profissional. Eles passam muito tempo em uma sala de paciente, com a porta da unidade fechada. Se eu souber de mais alguma coisa, te aviso. Por favor, faça isso. Como bombeiros, sempre dizemos, onde há fumaça, há fogo. Pode ser apenas uma atração mútua que foi longe demais. De qualquer forma, vou descobrir, eu disse, secando os smokies. Boa tentativa, mas não acho que isso vai funcionar, Olivia disse. Estive em situações semelhantes, e quando nossos instintos nos dizem algo, geralmente estão certos. Naquele momento, comecei a acreditar que estava testemunhando o mesmo comportamento de Emma, que eu havia visto no ensino médio. Se isso fosse verdade, só poderia significar uma coisa: Emma havia encontrado alguém novo. O Dr. Ronald Foster entrou para o grupo de parceria há 3 anos, para assumir a prática do nosso antigo médico de família. O hospital local, devido à sua idade, estava dificultando as coisas para ele e seus parceiros, essencialmente forçando-o a se aposentar. Emma era uma enfermeira registrada. Ela havia obtido sua licença, enquanto trabalhava no Hospital Soutiast, antes de se mudar para a casa de repouso. O Hospital Soutiast, um hospital de ensino, favorecia uma imagem mais jovem. Se nosso antigo médico não estivesse disposto a mudar sua aparência, era hora de ele sair. É lamentável, quando as organizações médicas priorizam a aparência em detrimento da experiência. Pelas próximas 6 semanas, eu estaria no turno da noite, trabalhando das 18 horas às 6 horas, 4 dias de trabalho e 4 dias de folga. Era a oportunidade perfeita para eles fazerem o que quisessem sem serem pegos, dado meu horário de trabalho. O comportamento recente da minha esposa havia gerado dúvidas suficientes para que eu tomasse uma atitude, que nunca pensei que tomaria. Antes de colocar as salsichas na grelha, mandei uma mensagem para um dos meus colegas de equipe, pedindo que me ligasse em 5 minutos. Eu estava ao lado da minha esposa quando ele ligou. Antes de atender, disse a ela que precisava de privacidade para uma chamada de trabalho, e fui para o jardim da frente. Na verdade, fiz isso porque não queria que Emma ouvisse a conversa. Bob, lembra da equipe que montamos, quando Glenn precisou de ajuda com a ex-esposa há alguns anos? Perguntei. Claro, Damon, funcionou bem e não demorou muito, Bob respondeu. Quem precisa de nossa ajuda desta vez? Eu preciso. Com base no que descobri, acho que está acontecendo há pelo menos 3 meses. Emma e o homem com quem suspeito que ela está envolvida é o Dr. Ronald Foster, expliquei. Até mesmo os colegas dela na casa de repouso suspeitam de algo. Ouvi a gerência discutindo isso com ela, o que sugere que é sério. A chefe do Recursos Humanos até advertiu Emma, para ser mais discreta no trabalho. Certo, se estão dizendo isso, é porque está acontecendo há um tempo. Vou começar a fazer ligações para arranjar um encontro no quartel dos bombeiros amanhã, quando estivermos de plantão, Bob respondeu. Nossos amigos do departamento do xerife ficarão felizes em fazer algo diferente. Lembre-se, Damon, precisamos impor as mesmas regras a você que impusemos ao Glenn. Quando ajudamos Glenn antes, nossa regra era que ele tinha que ficar fora disso, até que nossa equipe terminasse a investigação. Achamos que qualquer mudança no comportamento dele poderia alertar a esposa. Levamos menos de 1 mês para resolver tudo. Compilamos um relatório diário detalhado das atividades da ex-esposa dele com o amante. O advogado dele disse que era tão completo que nada poderia escapar. Glenn ganhou facilmente a custódia dos 3 filhos no divórcio. Nos encontramos na segunda-feira à noite, após o jantar, na sala de reuniões do quartel dos bombeiros. 6 deputados do xerife, 5 bombeiros e 2 policiais estavam lá. Atualizei-os sobre o que aconteceu na sexta-feira e o que descobri desde então. Todos concordaram que parecia que algo definitivamente estava acontecendo. Dei-lhes a descrição do carro de Emma, o número da placa e o horário regular de trabalho dela,
das 7 horas da manhã às 3h30 da tarde. Eles me pediram para obter cópias de nossos registros médicos dos arquivos em casa, dos últimos 2 anos. Eles queriam verificar se o Dr. Ronald Foster ainda era nosso médico de família olhando as faturas médicas. Se ele e Emma estivessem envolvidos romanticamente, ele deveria ter nos transferido para outro médico do consultório. Depois disso, pediram que eu saísse para que pudessem planejar quem faria, o que e quando. Na manhã de terça-feira, depois de ver minha filha pegar o ônibus, notei meu vizinho aposentado pegando seu jornal matinal. Fui até ele para cumprimentá-lo e começamos a conversar. Ele perguntou por que o médico havia nos visitado na noite anterior. Perguntei se ele tinha certeza de que era um médico, e ele disse que a pessoa estava usando um jaleco branco quando chegou, e viu tirar e deixar no carro antes de ir até a nossa porta. Ele mencionou que o médico ainda estava em nossa casa quando foi se deitar, por volta das 22 horas. Eu disse que esperava que não fosse nada sério, e ele sugeriu que eu perguntasse à minha esposa sobre isso, quando ela voltasse para casa. Voltando para casa, percebi que minhas suspeitas estavam corretas. Peguei meu telefone, voltei até meu vizinho, e mostrei uma foto do Dr. Ronald Foster na página do Facebook do grupo médico. Ele confirmou que era o médico que tinha visto. Emma ligou, e disse que chegaria atrasada. Levei a Ivy para a casa da minha mãe, para que eu pudesse chegar ao trabalho a tempo. Informei o Bob sobre o que o vizinho havia testemunhado, e entreguei cópias dos nossos registros médicos e relatórios de seguro-saúde. Eles provaram que o Dr. Ronald Foster ainda era nosso médico de família, com a última consulta da minha esposa sendo há 2 semanas. Na terça-feira seguinte, alguns amigos vieram enquanto Emma estava no trabalho, e fizeram algumas melhorias dentro de casa. Não fui autorizado a entrar até que terminassem, então fiquei conversando com meu vizinho ao lado. Ele mencionou que a visita do médico na semana anterior não foi médica. Concordei, dizendo que meus amigos estavam trabalhando na casa, mas eu não estava envolvido nessa parte. Eles organizaram tudo dessa forma, para que eu não soubesse onde as coisas estavam. Se eu soubesse dos planos, como qualquer outra pessoa, estaria observando de perto para ver se estavam funcionando, e meu comportamento poderia ter dado tudo a descobrir. Eu gostaria de ter amigos como os seus. Quando me divorciei anos atrás, meu vizinho disse que isso poderia ter me salvado milhares em honorários legais. Hoje em dia, você precisa se proteger de todos, até mesmo daqueles em quem confia. É triste como essa nova era da informática ajudou a corroer o pouco de valores familiares que tínhamos. Foi durante o primeiro dia do meu último turno de 4 dias, para encerrar as 6 semanas de turnos noturnos, que eles apareceram no quartel dos bombeiros para dar a péssima notícia. Eles até trouxeram um dos principais advogados de divórcio da nossa cidade com eles. Eu soube imediatamente que minha situação era mais séria do que apenas minha esposa estar traindo. A escolha do advogado significava que a equipe acreditava que precisávamos agir rapidamente. Emma e Ronald Foster estavam tendo um caso, que já durava mais de 6 meses, e estava chegando a um ponto de ruptura. Eles achavam que era hora de eu tomar uma ação decisiva. Emma planejava esperar até o final do ano letivo, apenas 2 meses à frente, antes de entrar com o pedido de divórcio. Nas noites em que eu trabalhava, eles estavam em minha casa depois que a Ivy ia para a cama, ou Emma levava nossa filha para a casa da irmã dela para cuidar. Emma buscava a Ivy na casa da irmã pela manhã, e a trazia para casa antes de eu terminar o trabalho. Então, seguiam com seu dia normalmente. A razão pela qual o advogado estava presente era por causa do que estavam tramando nas minhas costas. Com a ajuda do Dr. Ronald Foster, Emma pretendia usar alegações de crueldade mental contra mim, visando provar que eu era um pai inapto e um perigo para o bem-estar da nossa filha. Confiando em sua formação profissional, Emma acreditava que as acusações fabricadas, apoiadas por um detalhado histórico médico que estavam compilando, convenceriam o tribunal a conceder a ela a guarda total da nossa filha. Ela queria reduzir minhas interações com a Ivy, apenas a visitas supervisionadas. Seu objetivo final era provocar tanta raiva em mim e nos meus pais, que escolheríamos romper permanentemente os laços com eles. Enquanto eu estava ali, ouvindo seus planos, não pude deixar de me perguntar o que eu havia feito à minha futura ex-esposa, para torná-la tão maliciosa e vingativa. O extenso relatório abrangia 60 páginas, e incluía datas, fotografias explícitas dos dois envolvidos intimamente, várias declarações notarizadas afirmando seu relacionamento de 6 meses, e transcrições de suas conversas, tramando como poderiam me prejudicar. Nossa carta na manga parecia ser uma foto muito gráfica da nossa filha de 6 anos, em pé aos pés da nossa cama, assistindo os dois fazendo aquilo, ambos completamente alheios ao fato de que Eve estava ali. Decidi fazer a notificação dela, após meu último turno esta semana. Depois disso, vamos apresentar uma denúncia ao Conselho Médico do Estado, contra o Dr. Ronald Foster no mesmo dia. Vamos fornecer evidências dos nossos registros de cobrança, mostrando que ele ainda atuava como nosso médico de família, durante aquele período. Questionaremos se ele falsificou registros médicos, para apoiar as alegações de crueldade mental da minha futura ex-esposa, especialmente, considerando que discutiam como me incriminar. Foi também provado, com uma fotografia, que ele estava tendo um caso com minha esposa na frente da nossa filha de 6 anos.
Dr. Ronald Foster, um homem respeitado, violou a ética médica e quebrou a lei ao falsificar registros médicos. Uma cópia da petição de divórcio será entregue aos serviços de assistência à criança locais, junto com uma explicação de que estou levando minha filha para fora da cidade, para permitir que investiguem minha esposa e a mim, sem minha interferência. Uma carta explicará isso como uma medida de precaução. Os serviços de proteção à criança do Estado levam crimes contra crianças por membros da família muito a sério. Todas as 3 agências receberão uma foto 20x25, mostrando minha filha testemunhando o caso. Estou tirando 3 semanas de férias, começando logo após o término dos turnos desta semana. Já foi aprovado. Um dos chefes do Corpo de Bombeiros, um colega, estava presente quando liguei para meus pais aposentados e sugeri que usássemos o trailer do papai para uma viagem de 3 semanas, começando no dia seguinte ao meu último turno. Eu disse que precisava da ajuda deles e cobriria os custos. Eles concordaram, mas perguntaram por que tinha que ser tão apressado. Eu prometi explicar no caminho. Meu novo advogado ficou chocado quando eu propus transferir meus direitos parentais para meus pais até o divórcio ser finalizado. Ele concordou que é uma jogada inteligente, dadas as circunstâncias. Se Emma já relatou aos serviços de proteção à criança, mostra que minha prioridade máxima é o bem-estar de minha filha. Até que meu nome seja limpo, demonstra para todos, incluindo autoridades legais, que estou protegendo minha filha primeiro. Vou preparar a documentação, ele disse, mas certifique-se de que seja notarizada dentro de 24 horas de servir sua esposa. Acabei de terminar meu último turno da noite e cheguei em casa a tempo de ver minha esposa sair para o trabalho, como de costume. Ela me beijou na bochecha antes de sair. Quando ela partiu, eu fiz rapidamente uma ligação. Eve e eu começamos a fazer as malas para uma viagem surpresa. Pedi ao representante do departamento do xerife para informar a diretora da escola sobre nossa situação e porque eu tinha que tirar nossa filha de 6 anos da escola às 8 horas da manhã. Meus pais chegaram, carregamos nossos pertences no trailer deles e às 9 horas estávamos na estrada. Por cortesia, liguei para Olivia para atualizá-la. Ela mencionou que desde sua conversa com Emma no asilo, tudo tinha sido estritamente profissional e os rumores estavam desaparecendo. Expliquei que agora tinha provas do caso deles, que durava pelo menos 6 meses. Consequentemente, planejei que os papéis legais fossem entregues a Emma em seu local de trabalho, ainda hoje. Olivia concordou em testemunhar e me manter informado. Depois, juntei-me a minha filha no grande trailer de meus pais. Quando deixamos a cidade, entreguei a minha mãe um envelope legal contendo todos os detalhes, pedindo-lhe para ler. Meu pai perguntou o que está acontecendo. Eu descobri recentemente que Emma planejava me divorciar no final do ano letivo, disse. O que mamãe está lendo delineia o que descobrimos, e provamos que o amante dela é nosso médico de família, e eles estavam tramando contra mim. Se não tivessem sido pegos, eles poderiam ter arranjado as coisas para que eu nunca mais visse Eve, depois das batalhas legais. Então, estamos deixando a cidade, porque as coisas estão prestes a ficar muito complicadas para algumas pessoas. Meu pai disse que é melhor para você e nossa neta estar longe de tudo. Basicamente, Emma será servida no trabalho hoje de manhã. A Junta Médica Estadual receberá uma queixa oficial sobre o relacionamento do Dr. Ronald com sua paciente, minha esposa. Alego violações éticas, e tenho algumas evidências convincentes. Os serviços de proteção à criança também serão informados sobre tudo o que a mamãe está lendo. Ele pode perder sua licença para praticar por pelo menos 1 ano ou mais, se for considerado culpado. Sua reclamação poderia desencadear uma investigação profunda contra todos os médicos de seu grupo, expliquei ao meu pai. Oh, meu Deus, exclamou mamãe, deixaram minha neta ver eles fazendo isso. Eu cuidarei daquela mulher pessoalmente. Aquele médico pode dizer adeus à sua carreira. Ele perderá sua licença para sempre. Toda a parceria em que ele está será examinada por todos os órgãos governamentais, continuou papai. Eles fizeram uma bagunça. Emma terá sorte de conseguir visitas supervisionadas. Damon, você e Eve virão morar conosco quando você voltar, insistiu mamãe. Se Emma aparecer na minha porta, quando seu pai e você não estiverem em casa, eu responderei com uma Magnum carregada. Eu estarei levando Eve para a escola, e buscando todos os dias. Eu amava minha mãe. Ela adorava sua neta mais do que qualquer coisa, e protegia ferozmente sua família. Ela derrubou muitos que ameaçaram sua família ao longo dos anos. Papai dirigiu até precisarmos de gasolina. Por volta de quando o tanque estava meio cheio, usei meu cartão de crédito para abastecer e assumi a direção. Dei a papai uma chance de ler tudo por si mesmo. Ele ficou surpreso com o nível de detalhe. Expliquei sobre o grupo que formamos dentro dos serviços da cidade, nossa segunda vez ajudando um caso de divórcio, para proteger um dos nossos. Por volta das 3 horas, paramos em um parque de trailers para a noite, que mamãe tinha reservado. Essas 3 semanas eram para mimar sua neta. Depois de estacionar e conectar o trailer, levei Eve para nadar no lago. Assim que voltamos, meu celular tocou. Era Olivia.
Oi, Olivia, cumprimentei. Espero que seu dia tenha corrido bem. Damon, não tivemos um dia tão emocionante em meses, Olivia respondeu. Graças a você, esta tarde recebemos a notícia de que o Dr. Ronald Foster foi temporariamente suspenso de praticar, até que a Junta Médica Estadual conclua sua investigação. Eles agiram rapidamente. Tenho que dar crédito, admiti. Pensei que pelo menos o chamariam para uma entrevista primeiro. Eles só suspendem tão rápido, se houver uma queixa séria com alguma evidência já fornecida, esclareceu Olivia. Mostra que eles estão levando isso muito a sério. Provavelmente não saberemos o resultado por cerca de 3 meses. Bem, eu enviei todas as informações que incluí em minha petição de divórcio, eu disse. Olivia me explicou que às 15 horas, minha futura ex-esposa foi servida exatamente na troca de turno. Ela informou a segurança para esperar por ele e a notificar antes de deixá-lo entrar. Quando ele chegou, ela o escoltou até a seção de Emma. O jovem perguntou, você é Emma Lee? Quando ela respondeu que sim, ele disse, parabéns, você foi servida. Olivia contou que, ao abrir o envelope legal, a primeira coisa que todos nós vimos foi a imagem de Ronald e ela fazendo amor, com Eve assistindo. Oh não! Ela gritou antes de desmaiar. Meu advogado deixou que ela visse isso primeiro. Isso é impagável, eu ri. Ela recebeu o que merecia. O Estado recebeu uma cópia dessa foto? Olivia perguntou. Muito provavelmente, conhecendo meu advogado, respondi honestamente. Então, o Estado não teve escolha. O Dr. Ronald Foster estava tendo um caso com uma paciente, e permitiu que a paciente, uma criança menor, testemunhasse isso, Olivia analisou. Eu não achava que você conseguiria isso. Agora todos estão apostando em quanto tempo ele vai perder a licença. Meu pai acha que ele a perdeu para sempre em nosso estado. Disse que Emma e Ronald estavam fabricando uma falsa história médica, alegando que eu era mentalmente cruel com ela e nossa filha, para que ela pudesse obter a custódia total. Se conseguirem provar isso, acusações criminais podem entrar em jogo. É uma bagunça, mas os problemas dela estão se acumulando, já que agora todos sabem que ela deixou a filha ver o que estava fazendo com Ronald. Olivia acrescentou que os rumores estão circulando aqui, alguns dos funcionários se recusam a trabalhar com ela. Estou refazendo o cronograma neste momento, eles dizem que não podem mais confiar nela. Quando ela recuperou a compostura, informei que o Estado nos notificou sobre a suspensão do Dr. Ronald Foster pela junta médica, pendente da investigação. Ela não ficou feliz quando saiu às 15h30. Espere até ela perceber que Eve e eu estamos fora da cidade, eu disse. Nós saímos esta manhã com meus pais, por conselho do meu advogado. Dadas as acusações de Ronald e Emma, meu advogado achou melhor eu não ficar sozinho com minha filha agora. Essa é uma jogada inteligente. Por causa da profissão dela, ela tem muitos amigos por toda parte, o que torna suas alegações credíveis. Essas histórias podem já estar circulando, comentou Olivia. No final, é a rigorosidade dos nossos relatórios que salvou legalmente nossa organização mais de uma vez. Prometemos manter contato e nos despedimos. Mamãe e papai me olharam com espanto, como se estivessem percebendo pela primeira vez o que Emma e o Dr. Foster estavam tentando fazer. Mãe, você pode encontrar no seu caderno o endereço do cartório mais próximo para nós amanhã de manhã? Perguntei. Por que? Ela perguntou. O advogado preparou documentos legais, concedendo a vocês 2 meus direitos parentais até que o divórcio seja resolvido ou meu nome seja limpo. Precisamos assiná-los e reconhecê-los em cartório, até às 15 horas de amanhã, expliquei. Não deixarei que levem minha filha, não importa o que. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, disse, você tem certeza disso? Parece extremo. Sim, mãe, tenho. Até o advogado acha que é o melhor. Não sabemos o que está nos relatórios médicos falsos, então, pela segurança da Eve, isso é necessário até provar que não sou um perigo para ela, tranquilizei-a. Minha mãe começou a chorar. Meus pais e eu acabávamos de sair do cartório, após finalizar a transferência dos meus direitos parentais para eles. Custou-me mais $5 para que eles digitalizassem e enviassem uma cópia para o meu advogado. Inesperadamente, recebi uma ligação do consultório do médico da família. O Estado estava lá, e eles tinham uma ordem judicial para obter os registros médicos, mas meu nome não estava incluído. A enfermeira pediu minha permissão para liberar os registros relacionados à minha família, incluindo os registros de cobrança da minha esposa e meu. Mamãe havia planejado nossa viagem meticulosamente, garantindo que houvesse algo divertido para Eve fazer todos os dias. Isso trouxe de volta memórias das nossas férias de infância. Estacionamos cedo novamente, e com a umidade suportável, papai e eu estávamos lá fora grelhando o jantar. Mamãe chamou, dizendo que Olivia estava no meu celular. Peguei o telefone dela, e respondi, oi, Olivia, cumprimentei, fico surpreso em ouvir você tão cedo. Foi um dia e tanto aqui, graças a você. Olivia riu suavemente. Emma foi entrevistada pelos funcionários estaduais esta tarde,
por cerca de 1 hora. Usamos nosso notário para registrar e verificar seu depoimento. Expliquei, acho isso realmente interessante. Há mais alguma coisa importante que eu deva saber? Após a reunião, ela mencionou que terá que enfrentar uma revisão completa pelo Conselho de Enfermagem por seu comportamento, explicou Olivia. Provavelmente ela enfrentará 6 meses de probação. Como isso afetará o trabalho dela? Perguntei. Como o incidente não ocorreu aqui, não afetará muito o trabalho dela, respondeu Olivia. Só precisarei ficar de olho nela e reportar qualquer coisa suspeita nos próximos 6 meses. Emma provavelmente apresentará os melhores relatórios diários sobre nossos pacientes em toda a organização, mas se ela realmente ficar em probação, a colocaremos no turno da noite durante esse período. Porque Emma não gosta de turnos noturnos, devido ao impacto na vida social. Eu mencionei que meus pais e eu estávamos tentando tornar esse tempo especial para Eve. Depois de uma breve conversa, prometi a Olivia jantar assim que eu retornasse. Durante o jantar, minha mãe perguntou o que eu sabia sobre Olivia. Eu admiti que não sabia muito. Ela é uma mãe solteira da minha idade, com um filho um pouco mais velho que Eve. Eu nem tenho certeza se ela é casada. Olivia e eu mantivemos contato pelo resto da nossa viagem. No dia anterior ao nosso retorno, liguei para meu advogado para organizar o acesso à minha casa, para que eu pudesse pegar minhas coisas. Foi quando descobri que Emma havia se mudado, levando o que queria, e agora estava vivendo com Ronald. Cortamos nossa viagem alguns dias antes, para resolver as coisas. Chegando de volta a Cape na manhã de sexta-feira, meus pais acharam engraçado, e me deixaram na casa cedo naquela manhã, levando Eve para nossa nova casa primeiro. Eu cortei a grama, e um vizinho trouxe uma cerveja gelada antes de eu terminar. Ele comentou que foi um movimento inteligente, já que a quebra do nosso casamento tinha virado manchete local. Chamei um chaveiro para trocar todas as fechaduras. Passei o dia limpando a bagunça que Emma deixou em casa. Liguei para minha mãe, para ver se havia algo que ela precisava da casa. Ela disse que não, apenas nossas roupas e as de Eve, o resto seria vendido com a casa. Reuni todos os alimentos enlatados e congelados que tínhamos sobrado, e os levei para o banco de alimentos, depois voltei para limpar a geladeira. Levei as coisas para casa, e mamãe insistiu em lavar todas as roupas, caso algo tivesse sido feito com elas. Por volta das 16 horas, peguei meu telefone. Olivia atendeu imediatamente. Ei, Damon, você voltou, cumprimentou Olivia. Quando você voltou? Ela perguntou. Esta manhã, passei o dia limpando a casa para vendê-la, respondi. Eu estava pensando se você e seu filho gostariam de se juntar a mim e Eve para jantar. Se ele estiver em casa, adoraríamos, mas ele está com minha mãe durante o fim de semana. Estou livre, no entanto, disse Olivia. Ótimo, vou deixar Eve com minha mãe e passo para te buscar às 19 horas. Que tal Red Lobster ou Outback? Perguntei. Red Lobster parece ótimo, respondeu ela. Me arrumei um pouco para o jantar, camisa bonita, calça social e sapatos de couro fáceis de calçar. Com a nossa reserva, fomos prontamente sentados. Tivemos uma boa refeição, e aprendi mais sobre Olivia. Ela nunca se casou, e está criando seu filho de 7 anos sozinha. Seu pai foi bombeiro em sua época. Meu primeiro dia de trabalho estava marcado para domingo. Nenhuma decisão tinha sido tomada ainda pelo Estado, sobre Emma e Ronald. O sentimento era de que quanto mais tempo levasse, pior seria. Compartilhei o que fizemos como família com Eve ao longo das 3 semanas. Depois, passeamos pelo centro de Cape para ver as novidades. Por volta das 23 horas, cheguei à casa dos meus pais, onde minha mãe, sendo mãe, ainda estava acordada. No domingo à tarde, fui chamado ao escritório. Havia um visitante esperando para me ver. Eu imaginei quem era, e estava certo. Era minha futura ex, Emma. Senhora Foster, o que posso fazer por você? Cumprimentei, ligando o gravador de voz no meu celular, enquanto entrava no escritório. Meu nome ainda é Lee Damon, respondeu Emma. Bem, se é assim, então continuo sendo apenas lixo para você, retruquei. Então, o que você quer, Emma? Perguntei. Damon, isso não é verdade, disse Emma, tentando acalmar as coisas. Desculpe, mas suas ações falam mais alto que as palavras, não é? Eu respondi. A primeira coisa que você fez foi se mudar para a casa de outra pessoa, assim que Eve e eu fomos de férias. Testemunhas dizem que você se mudou no dia seguinte. Estava me sentindo culpada e arrependida. Eu preciso ver a Eve, disse Emma. Consulte seu advogado. Legalmente, não tenho mais voz nisso. Parece que você está batendo na porta errada. Eu respondi. Afinal, você me acusou publicamente de ofender nossa filha. Eu sei disso, mas você pode ajudar a facilitar isso, Emma disse. Desculpe, não acho que Eve deveria estar perto de alguém que não é nada além de uma. Eu disse. As fotos mostram quanto você se importa com nossa filha, quando está nos braços de outra pessoa.
Trate diretamente com meus pais. Por favor, deixe a Sra. Foster sair, e não volte mais aqui, ou procurarei uma ordem de restrição. Com isso, me virei e saí. Instruí o membro da equipe de plantão para escoltá-la para fora. Desliguei o aplicativo de gravação e salvei. Mais tarde, ele me contou que seu rosto ficou pálido, e ela desabou enquanto ele acompanhava até o carro. Estava ajudando os primeiros socorristas em uma chamada médica na tarde de segunda-feira, quando minha mãe ligou. Deixei a ligação ir para o correio de voz. Estávamos preparando uma mulher idosa para transporte para o hospital. Voltei para a estação, liguei para ela de volta. Desculpe, mãe, eu estava em uma chamada e não pude atender, expliquei. Foi o que pensei. Bem, eu queria que você soubesse que o Estado esteve aqui, pouco depois que levei a Ivy para casa. Eles falaram com ela diretamente na escola hoje, disseram que visitaram a casa, inspecionaram o quarto dela. Eu mostrei a eles a transferência dos direitos parentais, e discutimos um pouco. Assegurei-lhes que nunca vi meu filho ser ofensivo com ninguém. Obrigado, mãe, isso é bom de saber, eu disse. Espero que você não esteja chateado, mas os pais da Emma estão aqui e vão jantar conosco, ela disse. Devemos esperar por você. Tudo bem, mãe, por favor, dê a eles meu amor e diga que estarei lá assim que puder, respondi. Diga a eles que podem ficar com a Ivy quando quiserem, desde que a Emma não esteja por perto. Tem que ser assim até que tudo se resolva na corte. Acabei trabalhando até mais tarde, porque um dos caras do turno da noite não pôde chegar até as 8, então fiquei para cobrir. Disse a ele que poderia compensar as horas depois. Enviei uma mensagem para minha mãe para não esperar, e expliquei porque eu estava indo para casa no meu Ford Escape, quando o pai da Emma me ligou. Olá, como foi o jantar? Perguntei. Foi ótimo, minha esposa e eu gostamos, disse o pai. Damon, minha esposa e eu queremos agradecer. A Grace nos contou o que você disse. Estamos muito arrependidos pelo que nossa filha fez. Prometemos honrar seus termos. Você falou com ela alguma vez? Não desde que recebemos a cópia da petição de divórcio. Ela passou pelo meu trabalho no domingo exigindo ver a Ivy. Eu disse a ela que está fora das minhas mãos, ela terá que lidar com minha mãe sobre isso. Ah, e eu acabei de lembrar que gravei nossa conversa. Que tal eu te mandar por mensagem? Sugeri. Por favor, faça isso. Gostaria de ouvir, respondeu o pai. Então, eu mandei para ele. Acho que ele gostou, porque encaminhou para meus pais e todos os seus filhos, incluindo a Emma, então responderam por mensagem que a verdade foi bem explicada. É uma sorte morar em uma cidade pequena, porque descobri no dia seguinte, que minha esposa e eu, tínhamos um horário marcado para ver o juiz Donald MacDonald na sexta-feira à tarde, às 13 horas. Ele é o juiz mais rigoroso e principista da região. Na sua sala, você podia dizer o que quisesse, mas se cruzasse a linha, ele te punia. Era um rumor, mas não provado, que alguns caras nunca se recuperaram depois de enfrentá-lo. Ele era uma lenda aqui. As pessoas frequentemente diziam que ele fazia o juiz Roy Bean parecer um bobo. Meu advogado me avisou que quando o juiz lidasse com nosso caso, seria mais sério do que um filme de Sexta-feira 13. Você tinha que ser cuidadoso e estar pronto para responder suas perguntas prontamente ou enfrentar consequências. O juiz não tolera difamação ou insinuações, ele quer fatos. Com esse entendimento, preparamos nossa defesa. Estávamos todos presentes quando o juiz tomou seu lugar. O advogado da Emma buscava direitos de visitação para ver a Ivy, o que exigia revogar meus direitos parentais. Meu advogado argumentou que eu havia renunciado voluntariamente aos direitos parentais, devido às acusações de minha esposa e seu parceiro. Como a Junta Médica Estadual e os Serviços Sociais à Criança ainda estavam investigando essas alegações, a questão de eu ser ofensivo para minha filha permaneceu não resolvida. Até que isso fosse esclarecido pelo sistema legal, qualquer momento que Damon Lee passasse sozinho com sua filha, poderia ser visto como potencial perigo. Damon Lee deixou de lado seu orgulho e priorizou o bem-estar de sua filha Ivy. Ele não esteve sozinho com ela, desde que as acusações surgiram por causa do dilema causado por sua esposa. Apresentamos uma conversa gravada como evidência, testemunhada por outros, onde Damon explicou que Emma precisaria resolver os assuntos com aqueles que detinham os direitos parentais dela, que agora são seus pais. Disse meu advogado. O juiz pediu para ouvir a conversa, então meu advogado a reproduziu pelo sistema de som da sala do tribunal. Emma não ficou satisfeita ao ouvi-la novamente. Depois, meu advogado apresentou uma declaração notarial de uma testemunha, que forneceu contexto adicional após minha saída. O juiz pediu para ver a transferência dos direitos parentais, e meu advogado entregou uma cópia a ele. Um leve sorriso cruzou seu rosto enquanto ele lia. Virando-se para o advogado de Emma, o juiz perguntou: é verdade que, porque sua futura ex-esposa o acusou de crueldade mental e ofensa emocional, ele tomou as medidas que julgou necessárias? O advogado de minha esposa explicou: sim, mas ela estava sob significativo estresse emocional durante esse período.
Agora que está fora do relacionamento, recuperou sua estabilidade. Isso está sendo investigado conforme descrito? Sim, está, e ainda não houve nenhuma decisão ou resolução, respondeu o advogado dela. Vou ler o que diz a renúncia dos direitos parentais, disse o juiz. Eu renuncio voluntariamente aos meus direitos parentais, até que as agências governamentais que investigam as alegações sobre minha paternidade decidam, ou até que o tribunal determine, com base em evidências, que não sou um ofensor de qualquer tipo. Atualmente, 3 agências estão envolvidas. Correto? Perguntou o juiz. Sim, são 3. A Junta Médica Estadual, os Serviços Sociais à Criança e a Junta de Enfermagem Estadual, esclareceu meu advogado. Interessante. Esta é uma situação bastante complicada. Há quanto tempo essas investigações estão em curso? Perguntou o juiz MacDonald. Cerca de 1 mês, respondeu meu advogado. Da duração, parece que isso não é apenas uma disputa típica de reivindicações conflitantes, correto? Questionou o juiz. Na página 32, o 2º e 3º parágrafos da petição de divórcio de Damon Lee esclarecerão por que essas 3 agências ainda estão investigando, explicou meu advogado. Todos nós observamos, enquanto o juiz recuperava e lia o documento. Sua expressão ficou séria quando ele o colocou de volta na mesa, e olhou para o advogado de minha esposa. Deixe-me ser claro, o divórcio não pode prosseguir até que todas as 3 investigações sejam concluídas. Não interferirei em investigações que possam levar a acusações criminais. Com base no que li, parece que uma das partes está aqui, devido a ações criminosas potenciais de outros. Devo considerar essa possibilidade. É possível que as acusações contra uma das partes pelo outro sejam infundadas, afirmou o juiz Donald MacDonald. A renúncia dos direitos parentais do Sr. Damon Lee permanece válida. Elogio a sabedoria que ele demonstrou no tribunal com suas ações. É necessário um tipo especial de pai, para priorizar as necessidades da criança. O Sr. Lee fez isso tanto pela proteção da criança, quanto pela sua própria, dada a conduta questionável de ambos os pais biológicos em relação à criança e as ações de um deles. Ele sentiu que era melhor se afastar da situação. Portanto, até revisarmos os relatórios do Estado, nenhuma decisão final pode ser tomada. O pedido da Sra. Emma por visitação deve ser buscado contra o outro guardião legal da criança, que não é ele. A corte está encerrada, concluiu o juiz. A expressão de Emma dizia tudo. Claramente, ela não aceitava que minhas ações tivessem sido validadas legalmente. Ela estava furiosa por perder. Ao sairmos da sala do tribunal, ela me confrontou. Damon, como você descobriu? Exigiu Emma. Foi uma série de pequenos detalhes que não se encaixavam, desde o acidente de Ivy até o churrasco na casa da Olivia, expliquei. Lembra daquela ligação de domingo? Sim, por quê? Perguntou Emma, claramente intrigada. Logo antes daquela ligação, eu notei que seu comportamento refletia como você era no ensino médio, quando começou a gostar de outra pessoa, relatei. Aquela ligação que recebi foi uma resposta ao texto que enviei minutos antes. Quando terminou, você já estava sob investigação, seu rosto empalideceu. Ela não tinha percebido que havia exposto inadvertidamente a si mesma. Até então, ela acreditava que alguém havia traído seu segredo. Preste atenção nas pequenas coisas, elas revelam toda a história, eu disse com um sorriso. Dada sua reportagem meticulosa e paciente, você deveria ter percebido que eu não precisava esfregar isso na sua cara, mas não resisti a vê-la ainda mais irritada, apenas alargou meu sorriso. Depois do tribunal, entrei no banheiro masculino e encontrei o juiz MacDonald. Agradeci-lhe por sua decisão. Foi um prazer, respondeu o juiz MacDonald. Assim que revisei os fatos, ficou cristalino. Seu advogado sugeriu que você desse esse passo, perguntou o juiz. Não, foi minha decisão, respondi. Conhecendo Emma tão bem quanto eu conheço, percebi que ela não hesitaria em piorar minha situação. Eu me senti encurralado, sabendo que ela tinha conexões que poderiam influenciar o resultado. Esta foi a única maneira de me proteger. Se você não tivesse agido preventivamente, ela poderia ter ganho visitação, e até mesmo a guarda, devido à gravidade de suas acusações, reconheceu o juiz. Espero que seu nome seja limpo em breve. Eu também, respondi. No sábado à noite, no parque de diversões, havia um baile de volta aos anos 60, em um dos prédios de exposição. Peguei alguns ingressos, e liguei para Olivia para ver se ela queria ir. Ela disse que sim, mas que precisava jantar com os pais primeiro. Ela nos convidou, a mim e a Ivy, para nos juntarmos a eles, e eu concordei. Foi interessante. Já fazia um tempo, desde que enfrentei um pai superprotetor. Ivy e o filho da Olivia, Terry, estavam se dando bem. O pai de Olivia parecia um pouco severo. Acho que Olivia notou, porque ouvi ela dizendo ao pai para aliviar um pouco. Eu sei que o Damon é um homem bom e honesto, ela disse. Como você sabe que tipo de homem ele é? Ele retrucou. Sua ex-esposa o acusou de todo tipo de coisa, e todo mundo está cochichando sobre isso pelas costas.
Pai, Olivia respondeu, ele trabalha na estação número 3. Ele pausou, depois sorriu e disse, bem, por que você não me disse? É preciso um tipo especial de homem, para ser bombeiro. Agora sei que todas essas histórias sobre você são bobagens. Você é sempre bem-vindo aqui. Eles ofereceram para ficar com a Ivy durante a noite, mas eu expliquei que ela tinha compromissos com os avós durante o fim de semana, o que me levou a explicar toda a situação. O baile foi ótimo. Não há nada como dançar músicas antigas como Twist and Shout, todas as músicas dos Beach Boys, e o rock and roll dos primeiros tempos. Algumas das músicas lentas eram as favoritas dela, porque sua mãe costumava tocá-las quando ela estava crescendo. Acompanhei Olivia até sua porta enquanto nos despedíamos. Ela se inclinou e me beijou. Damon, eu sei que é cedo, mas estou interessada, ela disse, antes de se despedir. Voltei para a casa dos meus pais pouco depois das 2 da manhã. Mais uma vez, minha mãe estava acordada. Conversamos sobre a noite, e o quanto eu tinha gostado antes de ir para a cama. Os advogados finalizaram a divisão dos bens, e colocamos a casa à venda. As coisas estavam progredindo lentamente. 3 meses após a separação, as coisas começaram a se encaixar. A Junta Médica Estadual considerou o Dr. Ronald Foster culpado, por múltiplas violações do Código de Ética, principalmente por alterar registros médicos para ganho pessoal. Sua tentativa de arruinar a vida de um homem, para roubar sua esposa, foi levada muito a sério. Sua licença médica no estado foi permanentemente revogada. Olivia me ligou quando ouviu a notícia, me acordando do sono. Eu tinha acabado de começar os plantões noturnos, e só tinha dormido cerca de 2 horas. Eu estava completamente acordado, e muito animado para voltar a dormir. Quando contei a notícia para minha mãe e meu pai, minha mãe estava radiante. Quando saí vestido de forma mais formal, minha mãe perguntou, o que está acontecendo? Vou convidar a mulher que esteve ao meu lado nos últimos meses para almoçar, respondi. Não acha que já está na hora de conhecermos a Olivia, disse minha mãe, sorrindo. Cheguei ao chato Nursing Home em Cape por volta do meio-dia, vestido de forma semi-formal. A primeira pessoa que vi foi a recepcionista que me mentiu meses atrás. Seu rosto empalideceu quando me aproximei do balcão dela dentro da entrada principal. Poderia por favor contatar Olivia Jones e informá-la de que há um cavalheiro aqui perguntando se ela está disponível para almoçar? Perguntei. Assisti enquanto ela ligava para a extensão de Olivia. Poucos minutos depois, Olivia chegou com um grande sorriso. Depois de cumprimentá-la, a puxei para os meus braços e beijei sua mão. De mãos dadas, saímos e fomos para o Logan's Roadhouse para almoçar. Você sabe que agora somos o assunto da cidade, disse Olivia. Emma já descobriu pela recepcionista, que é a rainha dos fofoqueiros. Esse é o problema dela. Agora que fui inocentado, estou seguindo em frente, respondi. Além disso, minha nova namorada pode estar cansada de esperar por mim, para me mover. Devo ter dito algo certo, porque os olhos de Olivia se encheram de lágrimas. O que era para ser um almoço de 1 hora acabou se estendendo para 2. Mais tarde, descobri que, depois que deixei Olivia, a recepcionista disse a Emma como estávamos felizes e apaixonados. Emma estava prestes a descobrir problemas no próprio paraíso. A emissora local CBS relatou as notícias durante seu noticiário da noite, às 20 horas, expondo como o Dr. Ronald Foster e Emma conspiraram contra mim, falsificando registros médicos. Mais tarde, na mesma semana, o Conselho de Enfermagem colocou Emma em probação por 1 ano. Olivia seguiu a política e transferiu Emma para o turno da noite. O relacionamento dela com Ronald ficou tenso, especialmente quando ela descobriu que estava grávida. Ronald começou a procurar outras oportunidades de emprego, mas não encontrou nenhuma. Eventualmente, ele aceitou um cargo como auxiliar na Casa Luan para veteranos, trabalhando no turno da noite. Era a última noite de um turno de 4 dias, quando entrei na estação e vi um banner de congratulações pendurado. Eles trouxeram alguém para cobrir meu turno. Olivia, seu filho, seus pais, nosso capitão, meus pais e minha filha estavam lá. Eu acabará de ser promovido. O processo tinha sido adiado por tudo que passei. Essa promoção significava que não teria mais turnos variados. Agora eu estava em uma posição de gerência júnior, trabalhando 5 dias por semana, 8 horas por dia, com fins de semana livres. Durante a festa, ouvi Bill Jones dizer ao capitão que se as coisas dessem certo, ele poderia logo ser meu sogro. Demorou cerca de mais 2 semanas antes de voltarmos ao juiz MacDonald. Os termos do acordo foram aprovados, e meu divórcio foi concedido por adultério. Ronald Foster desapareceu uma noite, deixando Emma sozinha e grávida, no fim de semana do dia do trabalho. Cerca de 1 hora antes do pôr do sol, levei Olivia para dar um passeio em um parque estadual local. Eu tinha algo planejado que envolvia eu me ajoelhar. Ela disse sim, é claro. Nossas famílias tinham organizado um churrasco na segunda-feira à tarde na casa da Olivia, e eu acabará de terminar de grelhar os cachorros quentes que eu gosto.
Enquanto servia, a mãe da Olivia, Teresa, avistou o anel de noivado e abraçou sua filha. Quando você ia me contar? Teresa perguntou depois que terminamos de comer. Olivia respondeu com um grande sorriso. Bill notou a reação de sua esposa e perguntou em voz alta. O que há de errado? Tudo bem, Bill. Olivia e Damon ficaram noivos. Eles vão se casar, anunciou Teresa. Nos casamos uma semana antes do Halloween. Agora Emma tem permissão para ver Eve, quando está com seus pais. O que ninguém sabe é que legalmente meus pais e eu recuperamos meus direitos parentais. Emma tem que conviver com o fato de que uma de suas chefias agora é a esposa de seu ex-marido. Com certeza ela não é uma pessoa feliz. E esse foi o relato do Reddit de hoje. Nesse relato, vimos que sempre que houver bandeiras vermelhas, ou como diz o OP, onde a fumaça fogo, é melhor se afastar. No início do relato, quando ele diz que na juventude eles já tinham se separado, porque ela gostava de conhecer pessoas novas, aqui já era para seguir o seu caminho. Isso já era uma grande red flag, meu amigo. Essa esposa e seu AP queriam destruir com a vida do OP, mas eles não esperavam que ele agisse com inteligência, e com a ajuda do seu grupo de amigos, destruiu os dois, e ficou com a guarda de sua filha. Eu achei que foi um ótimo relato. Enfim, essa é a minha opinião, gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.